Vamos lá, pessoal, vou tentar explicar LGPD, um contexto geral bem resumido nesse infográfico, ok? Então, procurei fazer esse infográfico aqui para explicar LGPD de uma forma mais simples e sucinta, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, né? Nós temos que saber se a LGPD se aplica ou não, tá? Então, quando ela se aplica? Quando nós temos dados pessoais de pessoa identificada ou identificável, tá? O que é isso? Está lá no artigo 1º. O que é a pessoa identificada? Então, o Anderson Palácio, RG XPTO. Então, isso é uma pessoa identificada, ok? O que seria um dado de pessoa identificável? Por exemplo, um consultor da qualidade que está morando em Santo André. Aí eu vou então tenho vários, não consigo identificar. Um consultor de qualidade que está morando na Rua Cáucaso entre o número X e Z, chamado Anderson, ponto. Aí eu consigo identificar essa pessoa, tá? Ou se não, a placa de um carro, né? Eu tenho um cliente que é um despachante grande, e nesse despachante ele coleta os dados para tratar as multas, fazer o licenciamento, então pega a placa do carro. A placa do carro é o número de rastreabilidade de todo o projeto. Então, a placa do carro é o nome ou o número da pessoa? Não. Mas pela placa do carro eu consigo acessar e identificar quem é o proprietário do veículo, tá? Então, acaba sendo um dado identificável, ok? Uma outra questão que lá no artigo 1º, que a LGPD não está tão clara assim, mas precisa fazer também, a gente precisa tomar cuidado, é o seguinte, se eu levantar o perfil comportamental, também acaba sendo aqui, né, identificável e acaba aplicando a lei, ok? O que é um perfil comportamental? É aquela questão onde a gente entra no Google, né, quero comprar, por exemplo, máscaras da Lupo, né? Então, ontem lá eu estava mexendo, não deu 5 minutos, já veio no Google, máscara da Lupo em promoção, tá? Então, a lei veio justo para ajudar a proteger essa privacidade e regularizar tudo isso, tá? E também a lei se aplica ao dado anonimizado. Só que a lei fala o seguinte, que o dado anonimizado, o que é isso? Eu tenho lá, por exemplo, um Excel, umas tabelas, e eu tenho nome, RG, cidade, sexo e instrução. Isso é um dado pessoal que acaba sendo aplicável ao LGPD. O que é um dado anonimizado que fala lá no artigo 5º, né, lá no artigo 5º da norma. Se eu tiver esses dados, eu excluir a coluna né, do nome, do RG e todos os dados identificáveis, só mantive a cidade e o grau de instrução, né, para poder fazer uma pesquisa. Na cidade X existem X com graduação, pós-graduação, mestrado, etc. Tá? Então, quando eu excluir e não consigo reverter mais por um processo, né, tecnicamente viável, então isso se torna um dado anonimizado, tá? Ou seja, não é possível mais revertê-lo. Agora, se eu escondi a coluna, né, e eu consigo reverter isso por uma técnica por uma técnica que é mais simples, né, que não precisa de um hacker para isso, aí ele é um dado anonimizado reversível e acaba entrando também, ok? Mais eu aprendi isso, inclusive na aula, né, tive a sacada dessa semana, o dado anonimizado, a lei fala que não é passível de aplicação da LGPD. Então, a gente vai ver lá na frente que tem o término do tratamento dos dados, e esse dado, né, se a gente anonimizar o dado ao invés de excluir e não manter em backup nem nada,
não se aplica mais a LGPD. Por exemplo, como que eu posso fazer? Né? O que nós estamos pensando nesse cliente, que é o despachante? Tem todos os dados da pessoa, só que para manter um controle de quantos clientes já tiveram, quantos, né, já passaram, quanto foi gasto, etc., né, para fazer um levantamento, então nós estamos estudando de excluir todos os dados pessoais e manter, né, anonimizar o dado e manter apenas qual foi o serviço e qual foi o valor. Apenas isso, né, sem conseguir chegar à pessoa, tá? Então, uma vez a lei se aplica quando eu tenho dados pessoais, ok? E eu faço algum tipo de tratamento que está previsto lá no artigo 5º, sem exceção. Então, a norma, ela esgotou todas as possibilidades de tratamento. Coleta, recebimento, armazenamento, gravação, salvamento, transmissão, qualquer tipo, ou seja, qualquer verbo que você aplique aos dados pessoais, então ele vai se tornar um tipo de tratamento. Então vai se aplicar LGPD. Ou seja, na prática, coletou, tem dados pessoais de pessoa natural, então vai ser aplicável a LGPD, ok? Onde não se aplica a LGPD? A LGPD, ela veio para regular o mercado, né, de dados, para evitar aquela questão de o banco, você se aposenta, não está sabendo, está precisando do dinheiro, no outro dia liga um banco ofertando empréstimo para você, e já sabendo antes mesmo de você que você já está aposentado, tá? Então, a ideia é tanto regularizar o mercado, quanto garantir a privacidade da pessoa natural, tá? Então, o que é a pessoa natural? É a pessoa física, tá? Então, onde não se aplica essa lei? Pessoa física para fins particular e não comercial, ou seja, tá? Todos os CNPJs do Brasil, os 20 milhões de CNPJs no Brasil, em média, todos vão precisar de aplicar a LGPD. Aquelas empresas que são B2B, ou seja, né, de empresa para empresa, business to business, elas estão menos expostas. Porém, aquelas empresas que são B2C, de empresa para tratamento direto do consumidor, seja um e-commerce, uma empresa de advocacia, uma empresa de consultoria, de treinamentos online, qualquer uma que trata empresa direto com o consumidor, então é aplicada a legislação. Então, vocês perceberam o quanto, né, o quão é grande a oportunidade, né, o novo oceano, vamos chamar aqui de oceano azul, né, o quanto nós temos de oportunidade para tratar, né, com a LGPD, né, no caso dos consultores, de POs, advogados e por aí vai, tá? Então, não se aplica para pessoa física particular e não comercial. Mais um exemplo. Eu faço imposto de renda. Eu faço imposto de renda da namorada, né, de um amigo, né, de um outro. E não cobro nada por isso. Mesmo pegando os dados, né, da minha namorada para fazer o imposto de renda dela, eu não entro nessa lei porque é para fim particular e não comercial. Porém, se o Anderson Palácio, mesmo em nome da pessoa física, de um CPF, não de um CNPJ, cobrar por esse imposto de renda, por exemplo, Mauro, vem aqui que eu faço o seu imposto de renda, cobro R$100. A partir do momento que eu estou cobrando, eu tenho uma relação comercial, então já se aplica LGPD. Eu saio dessa caixinha e venho para cá, ok? Uma outra coisa também, pessoal, a LGPD não se aplica para empresas, para CNPJ. Ela se aplica somente para a pessoa natural, ok? Onde mais não se aplica? Fins jornalísticos e artísticos, finalidade acadêmica, segurança pública, defesa nacional, investigação e repressão criminal e fora do Brasil. Então, a LGPD se aplica apenas para dados tratados aqui no Brasil, independente se for brasileiro ou não, ok? Bom, e uma vez, então, a LGPD sendo aplicada, né, sendo aplicável,
a gente tem esses agentes aqui, tá? Então, quem são os stakeholders, né? Quem são as partes envolvidas na LGPD? Eu tenho o próprio controlador, que está aqui na figura de um prédio comercial, tá? Então, eu tenho o controlador, eu tenho a pessoa do titular dos dados pessoais, ok? Daí, esse controlador, ele pode compartilhar esses dados pessoais desse titular de dados com um, dois ou mais operadores, tá? E a gente vai ver o que é controlador e operador, e isso faz uma grande diferença, tá bom? Fora essas partes interessadas aqui, que são os principais, o titular de dado que passa seus dados para o controlador, tá? Por exemplo, eu tenho uma plataforma online. Então, meu titular de dados, tá? O meu cliente vai passar aqui para a minha plataforma online e na minha plataforma de treinamentos online eu vou compartilhar com a própria plataforma que é terceirizada e também com a plataforma de marketing digital. Então, eu tenho 2 operadores atuando em meu nome, tá? Fora isso, eu tenho a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que a gente vai falar sobre ela lá no final, é onde tem ela que tem o poder de mudar as regrinhas, tá? E de divulgar boas práticas oficiais. E nós temos aqui a figura do DPO, que aqui no Brasil é conhecido como encarregado de dados, mas ficou, né, no mercado já se chama DPO, que é o Data Protection Officer, que é o encarregado de dados. Ele é a pessoa responsável, né, por inspecionar, por garantir um sistema de gestão de proteção de dados no controlador e nos operadores e faz o meio de campo aqui com a NPD, certo? Então, todos esses daqui são os agentes de tratamento. Lembrando que lá no artigo 41, o DPO é obrigatório toda empresa ter um DPO, mesmo que seja um consultório de 2 pessoas trabalhando. Por enquanto é obrigatório. Já existe uma lei, um projeto de lei, onde para pequenas empresas, microempresas, estão querendo tirar a figura. Mas, por enquanto, ainda está valendo, tá? Uma vez, então, que eu tenho esses dados, né, que a LGPD é compartilhada, eu tenho todos esses stakeholders aqui, eu vou fazer o tratamento de dados. Então, que tipo de tratamento de dados, né, que eu tenho aqui, que fala lá no artigo 5º? Eu posso coletar e receber os dados, armazenar esses dados, compartilhar, distribuir os dados, processar, avaliar, acessar esses dados, eliminar os dados, apagar, ou seja, né, eu coloquei aqui um ciclo de vida, né, um ciclo dos dados, mas são só alguns exemplos. Eu posso ter N verbos aqui aplicado ao tratamento. Combinado? E uma vez que eu tenho que tratar esses dados, a LGPD fala que eu tenho que ter uma boa governança nesses dados, certo? Então, a boa governança, né, que é o nosso aí, sistema de gestão de proteção de dados, ela fala que você tem que ter as melhores práticas, né, do mercado, né, possíveis. Então, o que nós vamos ter aqui? A gente vai ter nas boas práticas, a gente tem que ter o tratamento, ou seja, todo o ciclo de vida de tratamento dos dados. Essas boas práticas têm que estar conforme os fundamentos de privacidade de dados, que fala lá no primeiro capítulo. Também nós temos sempre que avaliar essas boas práticas com base nos fundamentos e nos princípios, ok? Todo dado, a lei não proíbe que a gente trate os dados, né? Então, a LGPD não veio para proibir, ela veio para organizar. Porém, todo tratamento de dado eu tenho que ter uma finalidade. Por exemplo, nesse exemplo que eu dei da plataforma online, o titular de dados cedeu ali o nome completo e CPF para eu poder tratar os dados. E qual é a finalidade? A finalidade é de efetuar a matrícula e emitir a nota fiscal para o titular de dado, que é o meu cliente, ok? Então, a finalidade aqui é o poder efetuar a matrícula e liberar o curso online para o titular do dado
e isso está pautado, deve estar pautado em 10 bases legais. Então, tem que pelo menos escolher uma, que aí nós vamos ver quais são essas 10 bases legais, ok? O mais conhecido é o consentimento, mas tem outros. E sempre também as boas práticas têm que ser pautada nos direitos do titular e na transferência internacional de dados. Então, aqui eu procurei pegar essas normas, né, todas as seções, os 65 artigos da norma, da LGPD, e procurar colocar aqui os principais. Então, essas boas práticas, elas têm que estar pautadas nesses fundamentos, princípios, nas bases legais, nos direitos do titular, na transferência internacional e no tratamento no ciclo de vida dos dados. Com tudo isso daqui, eu faço, toda boa prática, eu tenho, como é um sistema de gestão de proteção de dados, eu tenho aqui, eu vou avaliar tudo isso, tá? Eu vou melhorar, e caso eu tenha algum incidente, eu tenho que reportar à Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Inclusive, essa semana eu coloquei um artigo também, lá no Guru LGPD, vocês podem ver. A NPD, ela soltou que nós temos que o DPO, a empresa, né, o DPO que vai ser interface com a NPD, então tem que comunicar uma gestão de incidentes em até 48 horas. Né? Não sei se todos já sabiam disso, mas está fresquinho, foi essa semana, final da semana passada, tá? E, fora isso daqui, eu vou fazer uma análise de riscos, eu tenho aqui um documento chamado relatório, né, o relatório de proteção de dados. Então, esse relatório aqui, ele é emitido apenas pelo controlador. O operador que trabalha em nome do controlador, que não coleta, que é ele não define o que vai ser feito com o dado, e ele só opera o dado que ele recebe, ou opera o dado aqui em nome do controlador, o operador não precisa fazer, né, esse relatório de impacto de proteção de dados. É somente o controlador que precisa fazer. Por isso que é importante a gente saber que nós somos controladores ou operadores. Ou também o que acontece, ora nós estamos como controladores e ora nós estamos como processadores ou operadores. Ok, pessoal? Deu para ter uma visão geral da LGPD até agora?